Pronto. Então, muito boa noite para todos vocês. Que hoje, né, é um dia aí muito importante, que é nosso terceiro dia de live e com um assunto assim incrível, que é branding, que a gente vai aprender muita coisa aí sobre marca. Eu tenho certeza que o Lucas vai falar sobre marketing, nossa marca pessoal, né? Branding envolve tudo isso e performance, né? Então, ao longo aí das semanas, a gente colocou bastante coisa ali no nossos stories, movimentou também o nosso feed, colocamos alguns posts ali no feed, exatamente explicando, já dando aquela engajada, aquele sentimento, né, do que a gente vai falar hoje, deixando aquela curiosidade. Então, espero que você esteja acompanhando também, né, as postagens, os stories, porque a gente já faz aí durante a semana um aquecimento para chegar quinta-feira e já dar aquele gostinho durante a semana do que vai acontecer na quinta-feira. E na quinta-feira a gente tem aí uma entrega maior, tá? Então não vou me alongar muito agora aqui, mas queria trazer aqui para essa live o meu sócio, mentor, uma pessoa que realmente, né, semana passada eu falei muito dele, o quanto que ele me ajudou na vida, né, nessa minha carreira empreendedora, quanto que ele é uma pessoa que me estimula, me faz aí pensar muito mais alto, né? Aquelas pessoas que elevam a sua média, não tenho a menor dúvida que o Lucas é essa pessoa. Então, ele é uma pessoa que estuda, ele vai para treinamentos, paga treinamentos caríssimos, porque ele acredita muito na educação e na capacitação. E esse é o nosso objetivo aqui com essa nossa comunidade Mente de Dono. Então, sem mais delongas, com vocês, Lucas Clevelário. Fala pessoal, obrigado Dudinha pela recepção. Sempre é um prazer ser recebido pela Duda, né? Uma grande amiga, sócia aqui nesse projeto também. A gente tá junto aí. E eu quero. Peraí, alguém tá com o som ligado. Pronto. Eu quero primeiro parabenizar todos vocês que estão aqui presentes, né? Reforçar o objetivo do nosso encontro, né? Da nossa live aqui que o Mente de Dono ele vem com o objetivo de levar conteúdo para o mercado, para as pessoas, enfim, que já nos acompanham, pessoas que não nos acompanham ainda. Então a gente tem um canal de comunicação no WhatsApp, te convida a estar lá também. A gente tem o nosso Instagram, que é a nossa principal fonte de comunicação, ferramenta de comunicação, né? E tem muitas novidades aí é, que estão vindo. Então, parabéns a você. Todo o treinamento nosso fica gravado. Então, você pode compartilhar, você pode convidar amigos. Enfim, o intuito aqui é a gente é, levar conteúdo de forma gratuita, enfim, acrescentar na vida do próximo. E a gente criar essa comunidade, né? Uma comunidade que está crescendo, uma comunidade que está aprendendo, sempre com assuntos que você consegue colocar no seu dia a dia, independente da sua profissão, do seu trabalho, do seu negócio, mas são coisas que você consegue aplicar, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um tema, preparei um tema aqui bem legal, e é um tema que a gente vem, não sei se é um tema muito comum, principalmente nas redes sociais, né? Marketing, brand, nesse mundo que a gente vive hoje, tecnologia de rede social, de Instagram, TikTok, enfim, os canais eles vão mudando, os canais eles vão evoluindo. E é importante você entender aonde que você vai comunicar o seu produto, o seu serviço, enfim, a sua persona. E o marketing ele tem muito a ver com isso, né? Muito que a gente vai falar sobre canais, sobre o caminho que faz você chegar mais bem preparado, de forma mais clara e objetiva no seu cliente. E por trás de um brand muito forte também, você vai entender o que é brand de verdade. Tá bom? Então vamos lá. A gente vai falar sobre alguns fundamentos de marketing, conceitos, pilares, evolução e construção de marca forte também. E você pode aplicar no seu trabalho, você pode aplicar no seu negócio, você pode aplicar no seu futuro negócio. Se você, não sei se todo mundo aqui empreende ou você que está assistindo esse vídeo aqui já empreende ou nunca empreendeu, enfim, não tem problema. O intuito aqui é você conseguir aplicar, independente da circunstância, da situação que você esteja. Tá, então vamos lá, o que que é marketing, pessoal? Marketing, ele é o elo entre uma empresa e o cliente, né? Então é muito importante você entender que na prática, né, eu até tentei fazer um slide bem explicativo, mas na prática marketing é você entender profundamente o cliente. Criar desejo genuíno, aumentar a percepção de valor, facilitar a venda. Uma vez eu dei um treinamento
Entenda que marketing não tem, não confunda com a parte prática do marketing, a post, anúncio criativo, enfim. O marketing ele tá muito tem muito mais a ver com a estratégia, o como você faz algo, do que pelo que o que você faz, tá? Então, Philip Kotler, que é um grande, muita gente fala que ele é o pai do marketing, ele fala o seguinte: marketing é a arte de explorar, criar, entregar valor para satisfazer necessidade e desejos. Uma coisa muito interessante, olha que um ponto muito interessante, fiz uma mentoria uma vez para um grupo de empreendedores, que eu estava falando muito sobre retenção, né? O que que é uma retenção no negócio? E existem alguns pilares na retenção, né? E existem três motivos, três pilares assim que te ajudam a não reter seus clientes, não reter sua equipe, não reter seus consumidores, que isso é importante. O primeiro pilar é você não alinhar a expectativa do cliente com a sua promessa. Então, tem muita gente que não retém um cliente, ou um serviço, ou uma audiência ao seu produto, porque está desalinhado. Então, aquele produto, aquele serviço que tem uma promessa e ele não cumpre, isso não gera uma retenção. O segundo ponto que não gera retenção é complexidade, né? Quando o seu produto, ou o teu serviço, ou a sua linguagem é muito complexa, dificilmente você vai reter o seu cliente. Então imagina, se o Netflix fosse muito difícil assistir, ou se todo mês eu tivesse que assinar e assinar um documento e ler uma página, cara, não é assinar Netflix todos os meses. É simples, enfim, altamente duplicável. E o terceiro ponto, que te ajuda a não reter um cliente, tem muito a ver com você, com o próximo, né, com a pessoa que está vendo seu serviço, seu produto, enfim, ou até você mesmo, não enxergar valor. Então tem muito a ver com a percepção de valor. E eu falo que o marketing, ele é uma estratégia onde ele está muito aliado no seu crescimento, na sua prospecção e na sua retenção. Então é aquilo que a gente fala, na empresa tem duas áreas, a área que vende e a área que ajuda a vender. O marketing, ele ajuda a vender e ajuda a área que ajuda a vender. Entende? Então, o marketing ele vende e ajuda a vender. Cara, então é muito importante você entender o marketing do teu negócio, o marketing da tua jornada, o marketing da tua carreira, para você construir isso. Então, lembra que marketing não é sobre vender, é sobre alguém querer comprar, é gerar desejo ao seu produto, à sua fala, à sua comunicação, ao seu serviço. Então, existem quatro pilares de marketing que a gente coloca cada elemento desse como um pilar para você desenvolver dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho, dentro do seu negócio. E é legal, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, mas não vai aprofundar muito, mas é legal você desenvolver isso. Então, o primeiro pilar a gente fala que é o produto, né? O que que você entrega ao mercado hoje? Então, o seu produto, ele precisa resolver um problema do cliente ou do próximo, mas além disso, ele precisa ter uma percepção de valor. Isso é muito importante. Aí a pergunta é: o seu produto ou o teu serviço hoje, além dele solucionar alguma dor do mercado, o seu cliente, o mercado, ele enxerga o valor do seu produto? Que às vezes você tem um grande produto, você tem um produto excelente, mas o que falta é percepção de valor. Você não está sabendo comunicar o valor. A sua estratégia de marketing está errada. E às vezes o problema não é o produto, é o canal que você está distribuindo o seu produto. Então isso é muito importante. O segundo ponto é praça. A praça, ela tem muito a ver aonde o seu cliente encontra seu produto. E você precisa estar aonde o seu cliente está. Por isso que uma das estratégias de marketing que eu utilizo muito na minha vida, e quando a gente fala sobre uma estratégia forte para você construir um modelo de negócio, uma das avaliações é você entender o seu persona, quem compra de você, onde é que está o seu público. E a praça tem muito a ver com isso. Aonde o seu público encontra o seu produto? É no Instagram? É no Facebook? É em marketplace? É no seu portal? É no seu site? É numa loja física? Enfim, é num aplicativo? E o seu produto precisa estar aonde seu cliente onde seu cliente está, né? Obviamente. Terceiro P é o preço. Quanto você cobra pelo teu serviço ou pelo seu produto? Então você precisa considerar custo, margem, concorrência, percepção de valor. Preço é posicionamento. Então, o preço do teu produto e do teu serviço, ele vai te posicionar no mercado. Lucas, o que que é caro, o que que é barato? Caro e barato é percepção de valor e percepção de entrega também. Mas o caro e barato, o preço do seu produto ou do seu serviço, ele vai te posicionar. Então, tem muitas pessoas que eu conheço que têm, às vezes, um serviço não tão bom quanto o outro, mas cobram um valor muito mais caro.
Só que consegue vender mais caro, cobra um valor mais caro, mas o principal ponto é a pessoa posicionou a sua marca naquele preço e vai vender. Então lembra que preço, esse ponto, também é uma estratégia de posicionamento. Isso é muito importante. Às vezes, a margem do seu produto, o custo do seu produto, ele vai te posicionar no mercado onde tem muito concorrente. Então você precisa olhar para esse seu modelo, mexer no seu modelo para se posicionar no mercado que você quer. Então o preço ele é muito importante também. E o quarto ponto é promoção. E promoção a gente está falando aqui não só de promoção que a gente vê nas casas Bahia, nos comerciais, é muito além disso. A promoção, ela tem a ver com você expor o seu produto. A promoção, ela tem muito a ver com como o seu cliente conhece o seu produto. É aquilo que a gente sempre fala, produto bom, ele não se vende sozinho, você tem que expor. Então, uma estratégia muito forte dentro do empreendedorismo, mas principalmente a gente falando de venda, e qualquer negócio ele tem que ter o pilar venda, é você aprender a promover o seu produto e o seu serviço muito bem. Não é só falar, mas é você falar certo. Então, lembra que marketing não é só divulgar, é você alinhar tudo, é você gerar valor para ter consistência na sua venda. E além desses 4 P's, tem 3 P's também que ampliam o processo, e a gente pode chamar de 7 P's, eu coloquei aqui embaixo, que é pessoas, processo e prova física. Então, as pessoas que estão na sua marca, que consomem seu produto, que representam seu produto, isso também vai agregar valor ao seu produto ou ao seu serviço. O processo, como é que ocorre a experiência de compra do seu produto, do teu serviço, processo da sua empresa? Isso também é um pilar muito importante. E a prova física. Então, o que a gente fala, venda é testemunhal, avaliações, feedbacks. Então, isso são alguns pilares de marketing que são importantes você entender para você construir o seu plano de negócio, para você construir uma estratégia. E como é que o marketing, pessoal, ele se transformou? O marketing, ele evoluiu com a sociedade. É o que a gente fala, a forma de você vender um produto, de você construir uma empresa, ele não mudou. Ele não mudou. O que muda são os canais. Então, o marketing ele tem a ver com canal, é o elo, foi o que a gente falou no início, é o elo entre o cliente e o produto, ou o serviço, ou a sua empresa. Então, os canais, o que mais evoluiu, às vezes você pode vender o mesmo produto que você vendia há 10 anos atrás, no mesmo segmento, mas o que que mudou? A forma de vender. E daqui a 30 anos você pode continuar vendendo o mesmo produto ou serviço, mas o que que mudou? A forma de vender. Então, isso é muito importante. Então, vamos tentar entender um pouquinho sobre a transformação do marketing. Você entender esse elo entre o consumidor final e a empresa, e o seu produto, e o seu serviço. Primeira coisa, a gente fala que é o marketing 1.0. Foco no produto. Produto e divulgação em massa. É muito interessante que você comece a ver alguns anúncios, algumas publicações desse modelo de negócio do marketing 1.0. Eram publicações onde só falava do produto ou características de produto, onde literalmente quem tinha informação dominava o processo. Então a gente fala que o marketing 1.0 você vende informação. A informação é muito valiosa. Então quem tem informação tem um poder. Tem o poder da venda, tem o poder do negócio, e isso é muito valioso. Só que hoje o teu cliente com esse mundo de tecnologia, ele tem informação. Às vezes ele nem precisa de você para ter informação. Então o que que eu preciso vender para o meu cliente? Eu preciso vender uma informação nova, mas eu preciso vender além da informação, que é vender valor. Então o marketing 2.0 ele começa a focar no cliente, que aí a gente começa a ver a segmentação e o público-alvo. Então a gente começa a ver em vários segmentos de negócio empresas se tornando especialistas e as pessoas buscando especialistas. Então a gente começa a ver, a gente pode pegar o exemplo do mercado automobilístico, de carro. Então aquela produção em massa, onde você tinha poucas variações, depois você começou a ter mais variações em termos de tipologia, tipo de carro, é o SUV, é o sedã, começar a ter um produto específico, vender para o nicho X, marcas se posicionando em diferentes nichos e subnichos. Então isso a gente fala que é o marketing 2.0, onde o foco é no seu cliente. O marketing 3.0, ele foca em valores. Os consumidores, eles buscam marca que tem um propósito, que tem uma conexão emocional, marcas que tenham causas ambientais. Então você vê que o seu consumidor ele vai mudando.
E a sua marca e a sua empresa e a forma de vender, ela precisa evoluir de acordo com o seu consumidor. É o consumidor, é o cliente que dita, são eles que ditam as regras. O 4.0, que é o que a gente vive hoje, tem muito a ver com o digital, a internet, rede social, onde a gente está vivendo uma transformação na jornada de compra do seu cliente. Então, produtos que você, cara, às vezes tinha que sair da sua casa, se arrumar, para ir comprar, você compra num clique. Roupa, produto, iFood, Uber, enfim. Então, a forma de você vender um produto, a forma do cliente comprar mudou completamente. Então, é esse mundo digital que a gente fala, né? E aí eu falo para vocês, independente do seu negócio, se você não tiver no digital, você tá fora. O seu negócio, qualquer negócio, se você não se posicionar no digital, o seu negócio, nos próximos meses, em pouquíssimos anos, ele vai sumir. Porque o teu consumidor, ele tá lá. O marketing 5.0, que é um marketing que a gente está começando a caminhar, é o marketing da tecnologia, dos dados, da IA, da personalização em escala. Então, é o que a gente fala, a tecnologia, a IA, ela não vai, cara, mudar, ela não vai substituir o homem, não é isso, algumas funções sim. Mas você precisa integrar uma IA dentro do seu modelo de negócio, isso é muito importante. Às vezes para atender seu cliente, às vezes para você aumentar seus canais de prospecção de cliente, às vezes para você, cara, fazer uma consulta mais rápida, trazer agilidade para o teu negócio, trazer padronização, você conseguir escalar o seu negócio. Hoje é muito mais simples com tecnologia. Hoje eu não consigo enxergar um negócio em escala sem tecnologia, é impossível. É impossível. É impossível. Então a grande mudança é você entender que antes a empresa, ela controlava toda a comunicação. E hoje quem controla essa decisão que a gente vive são os clientes. Então é muito importante você colocar o cliente no centro de tudo. É o que eu sempre falo. Você precisa pautar o universo do seu cliente. Aonde está o seu cliente? O que que ele está consumindo? O que que ele quer consumir? Qual é a forma que ele quer consumir? Então hoje as pessoas elas não compram só o que você vende, mas elas compram por que você vende. Então, um dos maiores conceitos, a gente pode começar a diferenciar marketing de brand, é que o brand, que é uma solidez da marca, brand tem muito a ver com quando alguém compra o seu produto ou sua marca ou fala de você onde você não está. Isso é brand. Então, o brand, que é o que diferencia as marcas comuns, ela tem muito a ver com propósito também. A pergunta é, por que você vende o que você vende? Entende? O porquê você vende o que você vende é tão importante quanto o que você vende. Então, o brand na prática, né, é você entender que mais do que produto, nós consumimos marcas pelo que elas fazem a gente sentir. Então é importante você entender, cara, o teu produto ou o teu serviço, ou até você, que você é um produto. O que que você faz as outras pessoas sentir? Porque qualquer ser humano, ele compra alguma coisa na emoção, mas ele valida a sua decisão na razão. Você compra algo baseado na emoção, mas você valida a sua decisão na razão. E tudo que a gente compra hoje, ele é baseado numa circunstância ou numa situação. Então a grande pergunta é, a sua marca, o teu produto, o teu serviço, ou até você, cara, qual é a situação que você gera para o seu cliente para ajudar ele a comprar o seu produto? A gente vê esses conceitos hoje de comunidade. Talvez para você vender um tênis de correr, você tenha que criar um clube de corrida, entende? Talvez para você vender um livro, você tem que criar uma comunidade de livro. Porque não é só vender alguma coisa. É você deixar claro para o seu público o porquê você vende essa coisa. E isso tem muito a ver com o que a marca faz a gente sentir. E essa conexão emocional, ela está ficando cada vez mais forte e mais próxima do cliente. Então, marca, ela é identidade. A marca, ela tem muito a ver a forma como o mundo percebe quem você é. E como a gente está aqui numa live, acredito eu que a maioria seja empreendedora, mas se você não for também não tem problema. É muito importante você se questionar qual é a sua marca hoje. Qual é a forma que as pessoas te enxergam, te percebem? A marca,
ela tem que gerar uma experiência nas pessoas. Que a gente fala que isso é algo sentimental, é algo emocional. A marca, ela precisa gerar pertencimento. Então lembra que as pessoas elas não compram apenas produto, elas compram a experiência e o significado por trás dele. Isso é um brand na prática, sabe? Isso são conceitos importantes. Então, olha que interessante. Mesmo produto e percepções diferentes. Duas marcas no mercado de café mundial reconhecidas com posicionamento completamente diferente. São marcas de café. Quando você vê um copo, né? Um copo, quando você vê um. Imagina um copo. É que eu peguei a foto aqui errada, eu fiz essa foto em A, mas olha que interessante. Quando você pega um copo descartável, cara, qual a primeira coisa que você lembra? Pelo menos eu lembro do Starbucks. Se eu fosse falar de uma marca, é Starbucks. Onde o Starbucks, onde aquele copo, a primeira coisa que eu lembro é na marca, não do café. Não é um copo de café, é o copo do Starbucks. Por que que eu lembro disso? Porque o Starbucks ele me lembra conexão, comunidade, criatividade personalizada, uma experiência. Eu consigo imaginar, cara, a pessoa tá indo trabalhar para uma reunião importante, e tá tomando um café do Starbucks. Então, quando eu vejo um copo descartável, aqueles copos de café, sabe, aquele copinho branco, primeira coisa que eu lembro é da marca. Quando você vê uma cápsula de café, o que que você lembra? Nespresso. Então você lembra da marca antes do café. É o mesmo produto, mas com percepções diferentes. Starbucks também vende café. Nespresso também vende café. Mas cada marca tem uma comunicação diferente. Isso é o poder do brand. Faz sentido, galera? Coloca aqui pra mim no chat. Por isso que a gente vê pessoas do mesmo segmento, às vezes na mesma empresa, na mesma profissão, vendendo o mesmo produto, o mesmo serviço, mas com resultado totalmente diferente. Por quê? Porque ela comunica percepções diferentes para o seu público. E isso é brand. Quando você tem um brand muito forte, a sua conversão de cliente, o seu custo de aquisição de cliente, ele se torna muito mais barato. É o que eu sempre falo para as pessoas quando eu faço alguma mentoria. Às vezes o teu problema não é tráfego, não é gerar mais cliente. Às vezes o seu problema é marca. Às vezes você é uma marca muito fraca. Ou você não está se posicionando, ou a sua marca não está se posicionando. Então as pessoas não compram café. Elas compram a experiência, o sentimento, o significado que a marca representa. O produto, ele é só o veículo e a marca é a razão. Isso aqui é uma definição muito clara, que a gente precisa entender cada vez mais que uma empresa hoje, cara, nesse mundo que a gente vive de tecnologia, de muita informação, onde através de um clique você consegue comprar um produto da China. Qual é a maior diferenciação hoje para um cliente? É só a qualidade do produto? Cara, sendo bem honesto, qualidade de produto é uma commodity, é o básico hoje. Se o teu produto tiver qualidade, o teu cliente vai comprar ao lado, num clique. Porque o que não falta hoje é concorrência, de todos os segmentos que você possa imaginar. Se o teu cliente não comprar de você, você pode ter certeza que ele vai comprar do concorrente e ele vai achar um produto melhor. Ele vai achar um produto melhor. Porque hoje existem várias oportunidades. Então, dentro do mundo que a gente vive hoje, nesse marketing 5.0 que a gente pode falar, cara, qual a maior diferenciação de uma marca? A maior diferenciação de uma marca é a sua marca, não é o seu produto. O produto, ele é só o veículo. O produto, ele é só o veículo. Talvez tudo que eu esteja falando aqui com vocês já escutaram, ou vocês podem escutar de outras pessoas. Mas o mais importante aqui não é a mensagem. São os mensageiros, sou eu e a Duda, começando esse projeto, Mente de Dono, criar uma comunidade para a gente estar com as pessoas próximas, pessoas que a gente gosta, que a gente conhece, que a gente está construindo relacionamento. Mas tudo que eu tô falando aqui pra vocês, cara, vocês conseguem encontrar em outros lugares. E tá tudo bem. Então você entende, cara, que o brand hoje dentro do seu negócio é fundamental. Então tem algumas coisas muito importantes. Você entender que a marca ela vai muito além de cor, de logo, além de ser importante dentro de uma empresa. Mas é muito importante você entender quem você é. Sabe? Quem você é, qual a sua essência hoje, seus valores, a sua história. O que que você entrega? Qual é a promessa real que você entrega para o seu cliente? O objetivo do Mente de Dono é construir uma comunidade
onde a gente torne conteúdos relevantes, cara, gratuitos, algo de forma democrática, algo que todo mundo tem acesso, possa ajudar uns aos outros. Então, dentro da sua empresa, do seu produto, do seu serviço, da sua vida, você tem que ter clareza do que você entrega. O que que você acredita? Qual o seu propósito? Qual é a sua visão de mundo? A sua marca precisa comunicar isso. E o impacto que você gera. O seu produto, o teu serviço, a sua empresa, a sua marca, sabe? Qual é a transformação que ela provoca na vida das pessoas? Isso é muito importante. Ou vocês acham que o Starbucks ele vende só café? Não, é muito mais que um café. Quando pelo menos eu compro um Starbucks, aquilo ali para mim é uma experiência. Eu lembro de, cara, eu tenho algumas representatividades dentro desse produto. Cara, eu lembro de viagens, eu lembro de estar com a minha família, eu lembro de Nova York, que foi um dos melhores lugares que eu fui na minha vida com os meus irmãos. Lembro de alguns momentos. Então é muito mais que um café aquilo ali pra mim. É um momento de conexão, de comunidade, enfim. Isso você pode colocar vários produtos, mas isso é muito importante a sua marca comunicar. Qual o papel de uma marca forte? A marca ela tem, cara, alguns atributos. Alguns deles é criar conexão emocional. A marca ela precisa ir além da funcionalidade. Todo sentimento cria vínculos duradouros. É o que a gente fala, a sua marca ela precisa captar a imaginação do seu cliente. Quando você consegue conectar, quando você consegue chegar na imaginação do seu cliente, você captura o coração dele. E lembra, para você comprar alguma coisa, você tem que comprar pela emoção e você valida pela razão. A marca ela tem que gerar pertencimento. A gente, por isso que eu tô falando com vocês, cara, se vocês puderem promover no Instagram, nos stories, nosso objetivo aqui no Mente de Dono é criar uma comunidade. Daqui a pouco a gente pode ter camisa, boné, canetinha. Daqui a pouco a gente pode fazer um sorteio de uma xícara de café. Mas a gente criar uma comunidade, um pertencimento. Quem sabe um dia essa nossa live aqui, ela não possa se transformar numa live presencial. Que bacana. Onde vai ter muitas trocas. A sua marca ela tem que se tornar memorável. Uma marca forte, ela tem que ser lembrada no momento certo da decisão de compra. E ela precisa construir um legado. O seu produto ele precisa evoluir, transcender gerações. E isso é um negócio. Um brand ele transcende gerações. Por isso que a gente fala que a base do reconhecimento da sua marca não é só ter identidade. E aí entra a parte da promoção, da repetição. Eu vi uma frase esses dias que são muito importantes, é uma frase bem interessante, né? Que o seu cérebro, ele acredita no que você repete. Então, uma chave para você ter resultado na tua vida é você repetir alguma coisa. E para sua marca ter reconhecimento, você precisa repetir a sua marca. Para você ter reconhecimento, você precisa se expor e repetir essas ações. Por isso que a promoção é um detalhe muito importante. Então, o que você comunica é sempre coerente com o que você é. Você precisa ter o mesmo posicionamento. Sua proposta de valor ela não pode mudar. Por mais que seu canal mude, mas a sua proposta de valor ela não pode mudar. E você precisa construir pontos de contato. Hoje existe um conceito em negócio que é o conceito de omnichannel. A sua marca precisa estar em vários canais. Então entenda que, independente do seu modelo de negócio, o modelo de remuneração da sua empresa, o modelo de comissionamento da sua empresa, o modelo de compra do seu consumidor, o modelo de distribuição do seu consumidor, independente do seu modelo de distribuição, a sua marca ela precisa ser omnichannel. Lucas, o meu modelo de distribuição é loja física. Ok, mas você precisa se comunicar em vários canais. Em vários canais. O seu cliente hoje, para comprar alguma coisa, ele precisa ser impactado hoje 20 vezes no mínimo. Coisa que antigamente era duas, três. Então você precisa construir pontos de contato com o seu consumidor final, com a sua audiência. Então, quando você. A gente fala que um brand muito forte, que você vence o jogo, quando a sua marca ela é reconhecida sem esforço. Esse é o objetivo de toda marca. Toda marca. Com certeza, você bate o olho num telefone, você sabe qual é o telefone da Apple ou da Samsung. Sem muito esforço. Você sabe o que é Coca-Cola, o que é Pepsi.
sem muito esforço. Então, isso são detalhes que, lembra, o mesmo produto com posicionamento diferente gera resultado totalmente diferente. Vou te dar um exemplo. Red Bull e o TNT. São marcas que vendem o mesmo produto praticamente, no mesmo segmento. Mas eles se comunicam de forma diferente. O Red Bull ele tem uma comunicação que ele fala sobre energia, sobre performance, superação de limites, esportes radicais e aventura. Eu até pesquisei no site deles, tem lá que o Red Bull ele foca em atletas de alta performance, pessoas que têm um trabalho de longa duração. E o que que o TNT vende? Ele vende posicionamento urbano, é uma densidade mais jovem, periférica, fala muito sobre resistência, sobre atitude. Então lembra que as marcas mais fortes do mercado às vezes não são as melhores marcas, mas são as marcas mais claras. Lembra, o posicionamento é o que separa quem é lembrado de quem é esquecido. Mesmo produto, do mesmo segmento, com comunicações totalmente diferentes. Esse posicionamento é o que a gente chama de brand. Isso é brand, tá? Então isso é importante você entender que brand ele é uma escolha. Então uma marca forte, ela não é por acaso, sabe? Então é importante você dentro do seu negócio, você, cara, definir quem você quer atrair, quem é o seu persona, quem é o público ideal, o famoso PCI. Lembra? Quem tenta vender tudo para todo mundo não vende nada. O teu produto ele não vai fazer milagre, você não vai conseguir vender uma Ferrari para um estagiário e muito menos um fruto do mar para quem é alérgico. Então todo produto ele tem um público ideal. E a maioria dos casos não é que o problema não é o seu produto, às vezes você tá falando, comunicando no canal errado para as pessoas erradas. Às vezes você quer fazer milagre. Imagina, eu vou chegar para um estagiário que ganha um salário mínimo e vou vender uma Ferrari de 1 milhão. Cara, é um milagre. Entende? O segundo ponto, você precisa definir muito bem como você quer ser percebido. A imagem que as pessoas vão projetar de você, do teu serviço, do teu produto, da sua marca. Isso é muito importante. Qual espaço você quer ocupar dentro do seu cliente, que é o teu posicionamento. Essa clareza, pessoal, é muito importante. Então, é marcas que a gente lembra. Cotonete. Ah, é a marca que virou o nome de um produto. Então, o Cotonete, cara, é uma marca. Às vezes você compra. Como é que a gente pode chamar uma haste, né? Com os algodãozinhos. Cara, às vezes você compra de uma outra marca, mas você chama de Cotonete. Uber. Às vezes você vai pegar um 99 e você fala, cara, vou de Uber. Coca-Cola, que é sinônimo de refrigerante. Então, é muito importante você entender, cara, que a sua marca, com um brand muito forte, ela pode dominar uma categoria. Então, marca é o que fica quando você sai. A marca é o que as pessoas lembram, sentem e falam quando você não está. Você, o seu produto, o teu serviço, a sua marca, a sua empresa. Mas isso você não consegue construir da noite para o dia. Isso é um trabalho de uma construção. E isso aqui, pessoal, para a gente chegar no final da nossa live, é um framework de brand. Cara, como é que você constrói um brand? E aí, se você tem uma empresa, se você tem um negócio, se você, cara, é um vendedor, enfim, independente do seu trabalho hoje, você é CLT, não tem problema. Mas isso aqui é importante você construir a sua marca. Porque por mais que você trabalhe para alguém, você está se vendendo. Você é a sua marca, é o teu produto principal. É ou não é? Então, todo mundo aqui pode utilizar isso aqui, independente da tua situação. Mas veja bem, o framework de brand, a gente separa numa pirâmide em três pilares muito importantes: marca, estrutura e a base, tá? O que que é a base? A base é a alma de uma marca. Tem a ver com propósito, missão, valores, visão, o porquê da sua existência. E aí, é, há 10 anos, pessoal, que faço muitas mentorias para empreendedores. Um dos primeiros passos, quando alguém me pede uma mentoria e eu vou trocar uma ideia, um dos primeiros passos, antes da pessoa aprender a prospectar, a definir canais de prospecção, de venda, estratégia de marketing, escalar o seu negócio, expansão de negócio, enfim. Antes de você pensar em qualquer tipo de estratégia e colocar a mão na massa, eu falo com a pessoa, cara, você precisa definir o seu porquê, o seu propósito, aonde você quer chegar, a sua visão de crescimento, porque isso é a base.
Isso é a base de qualquer empreendedor, qualquer pessoa e qualquer empresa. Então a base ela é a alma do negócio. Não tem como a gente falar de marketing, de brand, de conceito, de estratégia, de prospecção, de canais. Não tem como falar disso se você não tem clareza do seu propósito, da sua missão, dos valores, da visão da sua empresa, do seu produto, do seu serviço ou o seu, que é o mais importante. O segundo pilar, a gente fala que é a estrutura. A estrutura de uma marca, ela tem muito a ver com o seu posicionamento. Como você se apresenta ao mundo. Como a sua marca, o seu produto ou o teu serviço, ou você, se posiciona. Qual é o seu tom de voz? Qual é a sua identidade visual? Quem são as pessoas que você quer atingir? Então, a estrutura ela tem a ver com posicionamento. Seu vestimento, tom de voz, vocabulário, identidade visual, a maneira que você se comunica. Isso é fundamental. A estrutura de uma marca. Eu dei alguns exemplos aqui para vocês: Starbucks, Nespresso, Red Bull, TNT. Cara, mesmos produtos, pessoal, mas com comunicações diferentes, com resultados diferentes. Olha que engraçado, entende? E o primeiro pilar, que é o topo, é a marca. A marca é o resultado de tudo que foi construído. Quando você tem uma base sólida, quando você tem uma estrutura muito bem posicionada, a marca é a percepção do público. Como as pessoas enxergam você, o seu produto, o seu serviço ou a sua empresa. Então isso aqui a gente chama que é um framework de brand. Para você construir um brand forte, você construir uma marca forte. Para o seu cliente, ele lembrar de você, mesmo você não estando presente numa sala. Então, pessoal, hoje eu quero parabenizar e agradecer a todos vocês que estão presentes, mas a gente quis passar para vocês alguns conceitos de brand, de marketing e conceitos claros e resumidos para você colocar em prática na tua vida, entender a importância de um posicionamento, a importância de você investir na sua marca. Porque hoje o que diferencia as grandes marcas, as pessoas que têm sucesso, não é o produto que vende, o produto ele é só o veículo. Dentro desse mundo que a gente vive hoje, que tem milhares de concorrência, o que diferencia hoje é a comunicação da marca, é o posicionamento da marca, é o que ela representa, é o gatilho de pertencimento, é o que ela gera para o cliente, para o consumidor final. É muito mais que um produto. Então eu vejo vários empreendedores se preocupando muito com o produto, enfim, cara, tudo bem. Mas antes de você pensar no produto que você vai vender, você precisa construir o seu brand, a sua marca. Construir isso que a gente mostrou agora, esse framework. Porque isso é o que diferencia as grandes empresas e os grandes negócios. Beleza? Pessoal, espero ter agregado para todos, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, quero te engajar a estar na próxima live. Então, toda quinta-feira, às 7h30, eu e a Duda, a gente vai trazer conteúdos para vocês, conteúdos modernos, conteúdos que você consegue aplicar, independente da sua vida hoje, do seu trabalho. A gente também quero te encorajar a trazer convidados, amigos, enfim, o nosso intuito aqui é aumentar essa comunidade, sabe? E a gente compartilhar assuntos e tal, e no futuro também vocês compartilharem com a gente. Então a gente vai fazer várias coisas legais, tem várias ideias também bacanas, mas eu quero muito te encorajar, cara, a promover, a falar com as pessoas, a falar com os amigos, enfim. É uma live, é um conteúdo gratuito, mas para a gente poder agregar na vida do próximo. Lembrando que o nosso principal canal de comunicação é o Instagram, né? Então a gente sempre coloca tudo lá. Então, se você quiser manter atualizado, cara, vai estar tudo lá. Logo agora, após essa live, a gente vai colocar um vídeo, tá? Nosso feed lá. Então, toda vez depois de uma live, a gente coloca o vídeo com um resuminho de alguns assuntos que a gente falou na live. Então, eu quero te pedir para você curtir, para você comentar, para você compartilhar e para a gente aumentar essa comunidade, porque tenho certeza que sucesso ele só serve se for no plural. Então, para a gente crescer na vida como um todo, a gente precisa construir uma comunidade. Então, se vocês crescem, eu cresço, a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo e a gente vai compartilhando e semeando na vida do próximo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Coloca feedback depois, manda pra gente. A gente tem um canal no WhatsApp também. Dudinha, quer falar alguma coisa? Algum recado especial? Só Semana que vem agradecer vai ser com a mesmo. Duda. Que live, né? Que aula, né, sobre branding, foi incrível. De verdade, fora da caixinha, né?
A gente normalmente está acostumado com seus treinamentos e hoje você trouxe algo diferente. Eu gosto muito porque o Lucas ele sempre inova, né? Não tem como. Você vê um treinamento do Lucas igual assim, né? Traz muito conteúdo novo. E isso é bom porque ele aumenta a minha régua. Então eu já falo que semana que vem um conteúdo muito legal, tá? Que a gente vai preparar aí para vocês. Então estejam aí com a gente, 7h30. E foi o que o Lucas falou, só reforçando aí. O legal é a gente trazer mais gente, promover no Instagram, para que a gente possa ter mais conectados aqui, pessoas de fora, assim, né, que estão querendo, tipo, ter esse conhecimento, né, ter esse acesso que muitas vezes as pessoas não têm. Então, trazer essa experiência nossa para poder compartilhar na vida de outras pessoas, tá? Então, espero aí vocês semana que vem, 7h30. É isso. Obrigado, Dudinha. Pessoal, obrigado a todos, tá? Semana que vem, 7h30, não esqueça de compartilhar, marca a gente nos stories, underline, arroba, underline, mente de dono. E agora a gente vai publicar um videozinho lá no Instagram, no feed. Já curte, compartilha, comenta pra gente aumentar essa comunidade. Tá bom, pessoal? Obrigado. Tamo junto. Valeu.